Sejam todos muito bem-vindos. Antes de orarmos juntos hoje, quero compartilhar com você uma passagem poderosa da Bíblia que tem o poder de transformar não apenas o nosso momento de oração, mas a forma como enxergamos a presença de Deus nas nossas vidas. Preste muita atenção ao que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Às vezes, lemos algo assim e deixamos passar, mas essa simples frase carrega uma das verdades mais profundas que você pode ouvir hoje. Essa passagem nos lembra que o Espírito Santo de Deus não está longe, não é inacessível e nem está reservado apenas para momentos especiais em igrejas ou encontros religiosos. Ele está aqui, agora, dentro de você. Não importa onde você esteja assistindo este vídeo, no seu quarto, no trabalho, na rua, ou até mesmo num momento de tristeza ou dúvida. Deus está aí. E mais do que isso, Ele habita em você. Essa é uma das revelações mais transformadoras que existem. Muitas vezes buscamos sinais, buscamos lugares, buscamos ambientes, achando que vamos encontrar a presença de Deus apenas quando tudo estiver em ordem, quando estivermos mais certos, mais limpos, mais fortes. Mas a verdade é que a presença de Deus não se manifesta porque você está perfeito, ela se manifesta porque Ele é gracioso e decidiu morar dentro de você. Não se trata de merecimento, se trata de graça, de escolha divina. Mesmo com suas falhas, mesmo com suas lutas internas, com as dores que você tenta esconder, com os erros que você gostaria de apagar, ainda assim o Espírito de Deus está aí, dentro de você. E é por isso que essa verdade transforma, porque ela nos tira do lugar de cobrança e nos leva para um lugar de identidade. Você é templo. Você é morada. Você carrega a presença do Altíssimo. Isso muda tudo. Isso muda como você ora, como você vive, como você enfrenta os desafios, como você se enxerga. Se hoje você está se sentindo distante de Deus, saiba que Ele não se afastou. Ele permanece aí, silencioso talvez, mas presente, esperando que você reconheça, não apenas com palavras, mas com o coração. Senhor, eu creio. Tu habitas em mim. Essa é a verdade que liberta. Porque a partir do momento em que você entende que não está sozinho, que não precisa correr atrás de uma presença que já está com você, tudo começa a mudar. A paz volta. A força renasce. A fé se acende novamente. E mesmo que você não veja resultados imediatos, o simples fato de saber que você é morada de Deus já te reposiciona no centro da vontade dele. Se essa mensagem já tocou o seu coração, fica comigo até o final, porque vamos orar juntos, e eu sei que algo profundo vai acontecer aí onde você está. Mas antes, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, eu te recebo em minha vida. Isso não é só uma frase. É um ato de fé. É uma declaração pública de que você está dizendo sim para essa verdade poderosa. E mais do que palavras, isso é espiritual. Deus vê. Deus ouve. Deus age. Agora que já entendemos que somos morada do Espírito Santo, precisamos dar mais um passo nessa jornada de revelação. Compreender que a presença de Deus não depende de um lugar físico. Isso mesmo. A presença dele não está limitada a 4 paredes, a um altar específico ou a um ambiente sagrado. Deus não está preso à arquitetura de um templo. Ele não se manifesta apenas quando a música toca ou quando estamos em eventos especiais. Deus é Espírito, e Ele se move em todo lugar onde há um coração disponível. Pode ser na sua sala, no ônibus, no seu trabalho, no banheiro, na madrugada silenciosa em que você não consegue dormir. A presença de Deus não precisa de um lugar, ela precisa de um coração entregue. Quantas vezes achamos que precisamos voltar para a igreja para encontrar Deus? Quantas vezes condicionamos o nosso reencontro com Ele a um futuro distante, a um momento mais propício, a uma situação mais tranquila? Mas Deus não age segundo as nossas condições.
Ele age na realidade do agora. Ele quer ser acessado no caos, no cansaço, na confusão, na dor. O momento perfeito para orar não é quando tudo está certo, mas justamente quando tudo parece desmoronar. A presença de Deus não depende de rituais, de vestes religiosas, de palavras decoradas ou do ambiente estar em silêncio absoluto. Ela só precisa de sinceridade. Um coração quebrantado já é o suficiente para atrair o céu. Você pode estar achando que ainda não está pronto para sentir a presença de Deus. Pode estar pensando que precisa primeiro se organizar espiritualmente, mudar certos comportamentos, ficar melhor, para então buscá-lo. Mas essa é uma mentira sutil que te mantém distante da comunhão real. O Espírito Santo quer te tocar agora, exatamente como você está, com toda a bagunça, com toda a confusão, com toda a dor que você está carregando no peito. Ele não está esperando você se consertar para se aproximar. Ele está pronto para te transformar a partir do encontro. A presença de Deus não é uma sensação, é uma realidade espiritual. Mesmo que você não sinta arrepios, mesmo que nenhuma lágrima escorra, mesmo que tudo ao seu redor pareça igual, isso não significa que Ele não está aí. A fé não depende da emoção. Ela se sustenta pela certeza da promessa. E a promessa é clara: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, nos bons e nos ruins, nos altos e nos baixos, nos dias de celebração e nos de silêncio absoluto. Por isso, agora, nesse instante, onde quer que você esteja, saiba: Deus está presente. Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. Ele conhece cada detalhe que você nem conseguiu colocar em palavras ainda. E mais do que isso, Ele se importa. Não fuja desse toque. Não adie esse encontro. Porque quando você entende que a presença de Deus não precisa de um lugar, você descobre que ela pode ser sentida em todos os lugares. Até mesmo aí, onde você achava que Ele não entraria. Se você está sentindo isso agora, um calor, uma paz, um peso saindo, uma vontade de chorar ou apenas um silêncio diferente dentro de você, não ignore. Esse é o Espírito Santo se manifestando. Esse é o céu se aproximando. Deixe ele agir. Deixe ele ficar. Abra espaço e prepare-se, porque vamos orar juntos e algo poderoso vai acontecer. Talvez você esteja sentindo algo diferente nesse momento. Um calor no peito, uma vontade de chorar sem motivo aparente, uma paz que não se explica, um arrepio leve que atravessa o corpo como uma brisa. E talvez esteja se perguntando: o que é isso que estou sentindo? Deixa eu te dizer com toda a clareza do mundo. Isso não é só uma emoção. Não é um estado psicológico. Não é fruto de sugestão. É o toque do Espírito Santo. É Ele te chamando, te atraindo, te convidando para uma comunhão mais profunda, mais real, mais íntima com o Pai. Deus não é um conceito distante, não é uma ideia teológica fria. Ele é pessoal. Ele se comunica. Ele toca. E quando ele toca, é impossível continuar o mesmo. O toque do Espírito Santo não grita. Ele sussurra. Ele não pressiona. Ele convida. E esse convite não é para uma experiência momentânea, mas para uma vida transformada pela presença contínua de Deus. Talvez você nunca tenha experimentado isso antes, ou talvez até já tenha sentido, mas, com o tempo, a correria da vida te fez se afastar, se distrair, se esquecer. Mas hoje, neste exato momento, o Espírito Santo está chamando você de volta. Está dizendo: vem mais fundo, sai da superfície, abandona o raso. Eu tenho mais para te revelar. Essa intimidade não é algo exclusivo para líderes, pastores ou pessoas consideradas super espirituais. Essa intimidade é para todo aquele que deseja. É para você. Mesmo com a bagagem que carrega, com os erros que cometeu, com as falhas que tenta esconder. O Espírito Santo não está esperando perfeição. Ele está esperando sinceridade, um coração disposto, um sim verdadeiro, ainda que tímido. Ele quer caminhar com você nos detalhes, na rotina, nas pequenas decisões, nas dores que ninguém vê.
Ele quer te ensinar a ouvir a voz dele no meio do barulho, a sentir sua presença mesmo nos dias nublados, a perceber que você nunca esteve só. Sabe aquele sentimento de que algo está faltando? Aquela angústia silenciosa que aparece mesmo quando tudo parece bem por fora? Aquele vazio que você tenta preencher com distrações, com trabalho, com relacionamentos, com conquistas? Pois é, nenhuma dessas coisas foi feita para ocupar o lugar do Espírito em você. E é por isso que hoje ele está te tocando. Está chamando você para voltar ao centro, para voltar ao lugar secreto, para redescobrir o prazer de estar na presença de Deus sem pressa, sem pressão, só com entrega. Não fuja desse toque. Não adie essa entrega. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. O dia em que você para de apenas ouvir sobre Deus e começa, de fato, a viver com Ele. A decisão é sua, mas a porta já está aberta. E o Espírito está te esperando do outro lado, com os braços estendidos, pronto para te renovar, restaurar, curar e levar mais fundo, mais perto, mais verdadeiro. Ele não quer visitas esporádicas, ele quer habitação constante. Se você está sentindo esse chamado, responde com fé. Diga em voz alta ou mesmo em silêncio: Eis-me aqui, Senhor. Leva-me mais fundo. E então prepare o seu coração, porque a partir daqui não tem mais volta. Você acaba de entrar num caminho de intimidade real com o Deus vivo. Chegamos a um momento especial. Depois de reconhecer que somos morada de Deus, de entender que sua presença não está limitada a um lugar e de ouvir o chamado íntimo do Espírito Santo, agora é hora de abrir o coração por completo. E quando digo abrir, não falo daquela entrega superficial, onde a gente diz que confia, mas lá dentro ainda está tentando manter o controle. Falo de uma entrega real, crua, sem máscaras, sem disfarces. Uma oração sincera tem poder não porque usamos palavras bonitas, mas porque ela carrega verdade. E onde há verdade, o céu se move. O Espírito Santo se manifesta. A cura começa. Talvez você esteja cansado de orações repetidas, decoradas, automáticas. Talvez já tenha orado muitas vezes e se frustrado por não sentir nada, por não ver resposta. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido assim. Deus não ignora orações sinceras, mesmo quando elas saem entre lágrimas, mesmo quando são só um sussurro ou um silêncio carregado de dor. O Senhor não se impressiona com frases eloquentes. Ele se move diante de um coração quebrantado. E é exatamente isso que Ele está esperando agora. Que você pare de tentar parecer forte e apenas se entregue, como está, com tudo o que tem vivido, com tudo o que carrega. Não esconda mais nada. Deus já conhece as partes da sua alma que você tenta esconder até de si mesmo. Ele conhece os medos que você não verbaliza, as culpas que ainda te pesam, os erros que você gostaria de apagar da memória. E ainda assim, Ele te ama com um amor que não desiste, um amor que não acusa, que não aponta o dedo, mas que acolhe, transforma, cura. E quando você se coloca diante dele com essa sinceridade, algo sobrenatural acontece. Você começa a sentir uma leveza que não vem do mundo, uma paz que ultrapassa o entendimento, uma presença que toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Essa é a oração que transforma. Aquela que nasce do fundo da alma, não da formalidade. Aquela que diz: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas confio em Ti. Aquela que confessa, que rasga o peito e diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Não tenha medo de se abrir. Não tenha vergonha de ser vulnerável diante de Deus. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te abandonar. Ele vai te levantar com ternura e firmeza. Porque o amor dele não é um discurso, é uma ação. Ele não só escuta, ele responde. E a resposta dele pode ser exatamente o que o seu coração tem clamado em silêncio. Então, agora, nesse instante, sem mais distrações, comece a se preparar. Silencie o barulho de fora e ouça o que o Espírito está dizendo dentro de você. Não espere mais. Não deixe para depois.
Hoje é o dia da sua entrega verdadeira. E nessa entrega, nessa oração sincera, Deus vai fazer o que ninguém mais pode fazer. Porque uma oração simples, quando vem de um coração quebrantado, move o céu e muda a terra. A transformação começa quando o orgulho dá lugar à dependência. E é nesse lugar de vulnerabilidade que a graça se revela com toda a sua força. Se tem algo que tem sufocado corações hoje em dia, é esse peso invisível da ansiedade e do medo. É como se andássemos com uma mochila carregada de preocupações que vão se acumulando com o passar dos dias, e mesmo quando tentamos fingir que está tudo bem, por dentro estamos cansados. Tem horas em que o peito aperta, o sono vai embora e a mente não para. Pensamentos acelerados, cenários negativos que ainda nem aconteceram, cobranças que vêm de todos os lados. E, no meio disso tudo, a pergunta que ecoa em silêncio: será que um dia vou ter paz? Se você se identificou com isso, saiba que não está sozinho e mais do que isso. Saiba que Deus se importa com o que você está sentindo. A verdade é que você não foi criado para viver esmagado por preocupações. Esse peso que você carrega hoje, o Senhor não deseja que você continue levando sozinho. Ele nunca planejou que você enfrentasse as batalhas da vida na força do seu braço. A ansiedade paralisa, cega, confunde. O medo rouba sonhos, apaga a esperança, trava passos importantes. Mas há um lugar onde tudo isso pode ser deixado. Há um nome que desfaz essas correntes. Jesus é o nome que quebra o ciclo da ansiedade e do medo. Quando nos aproximamos dele em oração, algo começa a mudar de dentro para fora. Não é mágica, não é automático, mas é real. É um processo de libertação que começa com uma decisão: entregar. Entregar os medos. Entregar as dúvidas. Entregar os "e se?". Entregar o controle. Porque sim, uma das maiores raízes da ansiedade é o desejo de controlar tudo. Mas há momentos na vida em que o maior ato de fé é soltar. Dizer: Deus, eu não sei como vai ser, mas confio que Tu sabes. E é nesse lugar de confiança que a leveza começa a surgir. Uma leveza que não vem de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que o céu está cuidando de tudo. Deus vê além do que os nossos olhos conseguem alcançar. Ele está trabalhando mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos. E essa consciência nos liberta. Talvez você esteja tentando manter tudo sob controle há tempo demais. Talvez você esteja segurando coisas que Deus já pediu para você soltar. E isso está drenando sua energia, sua paz, sua fé. Mas agora, aqui e agora, você pode escolher viver de um jeito diferente. Você pode escolher confiar. Você pode entregar o que te paralisa e receber o que te fortalece. A paz, que excede o entendimento, não vem depois que tudo se resolve, ela vem no meio da tempestade, quando decidimos descansar no colo do Pai. Quando dizemos: eu não entendo tudo, mas sei que estou seguro contigo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine colocando cada preocupação nas mãos de Deus, uma por uma, e veja essas mãos acolhendo tudo com amor, porque é isso que Ele faz. Ele cuida de você com um zelo que o mundo não sabe oferecer. Hoje, Ele quer te libertar do fardo que te esmaga. Quer te encher com a leveza que só o Espírito Santo pode trazer. Você não nasceu para viver sobrecarregado. Você nasceu para caminhar com propósito, guiado pela paz que só vem do alto. Deixe Deus aliviar esse peso agora. Confie, descanse, respire de novo. A leveza já está chegando. Depois de soltar os pesos, entregar os medos e descansar no colo de Deus, algo começa a acontecer de maneira quase imperceptível, mas profundamente transformadora. O Espírito Santo começa a restaurar o seu interior. E essa restauração não é superficial. Não é só um alívio momentâneo. É uma cura que vai lá no fundo da alma, nos cantos esquecidos, nas feridas escondidas, nos traumas antigos que você aprendeu a ignorar, mas que ainda sangram por dentro. Deus não coloca remendos, Ele faz tudo novo. Ele não tapa buracos, Ele reconstrói.
E é nesse processo que você começa a perceber que o que doía já não dói do mesmo jeito, que o que te paralisava já não tem mais o mesmo poder sobre você. O Espírito Santo entra onde ninguém mais consegue alcançar. Ele toca em dores que você não compartilhou com ninguém. Ele entende os silêncios que nem você soube explicar. E ele não te julga pelas marcas que carrega, pelo contrário. Ele as transforma em testemunhos vivos. Mas não para por aí. Além da cura, Deus também restaura o que foi quebrado nos seus relacionamentos. Talvez você tenha mágoas antigas, palavras que ainda ecoam como feridas abertas, vínculos que foram rompidos por orgulho, por feridas mal resolvidas, por distâncias que o tempo criou. Mas saiba, o mesmo Deus que cura corações, reconcilia histórias. Ele planta perdão onde só havia dor. Ele rega o amor onde o ressentimento já parecia ter vencido. Ele une o que o mundo desistiu de unir. E talvez, nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras, esteja vindo à sua mente alguém que precisa do seu perdão. Ou alguém de quem você precisa pedir perdão. Não fuja desse pensamento. Esse pode ser o primeiro passo de uma reconciliação que vai trazer paz para você e para quem está ao seu redor. Porque a cura do interior, muitas vezes, passa por liberar quem te feriu, por se libertar do que ficou preso no passado. E o Espírito Santo está aqui para te ajudar a fazer isso. Você não vai precisar fazer sozinho, ele te dará força, sabedoria, mansidão. E, mais do que isso, ele vai te mostrar o propósito que estava escondido atrás de cada dor. Sim, propósito. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Aquilo que parecia só perda, só fracasso, só decepção, ele transforma em missão de vida. Quando a cura acontece, quando a reconciliação brota, você começa a enxergar o seu passado com outros olhos. Você entende que nada foi em vão, que cada lágrima regou uma semente, que cada deserto preparou o terreno, e então, o que antes te machucava, agora te move com propósito. Você passa a viver com um novo senso de direção, de chamado, de destino. O que antes era só sobrevivência, agora é vida plena. Vida abundante. Vida com sentido. Talvez você nunca tenha se sentido parte de algo maior. Talvez tenha vivido tentando apenas aguentar mais um dia. Mas hoje, Deus está dizendo: eu estou restaurando o teu interior para te devolver o teu propósito. Você não é um erro. Você não é o que fizeram com você. Você é um filho amado, chamado para ser instrumento de cura na vida de outros. E tudo começa quando você permite que o Espírito Santo restaure tudo o que foi ferido dentro de você. Não resista. Não endureça. Deixe ele fazer. Porque o que ele começa, ele também termina. E o fim da dor será sempre o início de uma nova missão. Depois da cura e da restauração, chega um dos pedidos mais sinceros que podemos fazer ao Espírito Santo. Transforma-me de dentro para fora. E essa frase carrega uma entrega completa, porque não estamos pedindo apenas por mudanças externas, por uma vida mais organizada, por bênçãos visíveis. Estamos pedindo algo muito mais profundo. Estamos dizendo: Espírito Santo, muda o que ninguém vê, muda minhas raízes, muda o meu coração, mesmo que isso custe meu conforto. E é nesse lugar de rendição genuína que a transformação verdadeira acontece. Porque Deus não está interessado em aparência, ele se importa com essência. O que ele quer moldar é quem somos quando ninguém está olhando. Talvez você tenha tentado mudar muitas vezes. Talvez tenha feito promessas, listas de metas, se esforçado com toda a sua força para ser alguém melhor e, mesmo assim, continuou se sentindo preso aos mesmos ciclos. E sabe por quê? Porque sem a ajuda do Espírito, nossa transformação é só maquiagem. Só Ele tem o poder de nos renovar de dentro para fora. Só Ele pode tocar nos pensamentos que se repetem, nas reações impulsivas, nos hábitos que nos afastam de Deus. Só Ele pode fazer com que a nossa mente seja renovada, que o nosso coração seja realinhado e que o nosso comportamento seja reflexo da presença de Deus em nós. Mas, para isso, é preciso entregar o controle.
Parar de tentar mudar pelas próprias forças e começar a permitir que o Espírito Santo molde cada parte do nosso ser. É como barro nas mãos do oleiro. Não tem como o vaso se moldar sozinho. Ele precisa confiar nas mãos que o tocam. E sim, às vezes esse processo dói. Às vezes envolve confrontar verdades que preferíamos evitar, abandonar vícios que se tornaram escapes, cortar laços com pessoas, lugares ou práticas que estão nos distanciando do nosso propósito. Mas, mesmo quando dói, esse processo vale a pena, porque o resultado é liberdade, é leveza, é autenticidade espiritual. Ser transformado por Deus é um convite a viver com um coração limpo, com uma mente clara, com atitudes que apontam para o céu. É viver não por medo de errar, mas por amor ao Pai. Não por religiosidade, mas por relacionamento. O Espírito Santo não nos chama para parecer com os outros. Ele nos chama para parecer com Cristo. E essa transformação começa dentro. Começa nos pensamentos, nas intenções, nas motivações que ninguém mais enxerga. Começa quando dizemos: Senhor, não quero só mudança de cenário, quero mudança de essência. E quando esse pedido é feito com sinceridade, Deus age. Se você sente que já tentou sozinho por tempo demais, agora é o momento de parar e dizer: Espírito Santo, eu não quero mais ser o mesmo. Transforma-me completamente. Muda meu jeito de ver, de reagir, de pensar, de viver. Faz morada em mim de verdade. Faz do meu interior um reflexo da tua glória. Porque quando o interior muda, o exterior segue naturalmente. E o mundo percebe. Percebe que há algo diferente em você. Que não é só religião, é vida transformada pelo toque do céu. E isso é mais poderoso do que qualquer discurso. Chega um ponto na caminhada com Deus em que a gente percebe. Não adianta ter uma fé que brilha no templo se ela não ilumina a casa. Não adianta levantar as mãos no culto e levantar a voz para ferir quem mora com a gente. A presença de Deus não foi feita para ficar trancada entre quatro paredes religiosas. Ela foi feita para invadir cada cômodo da nossa vida, cada relação, cada escolha, cada conversa. E quando isso acontece, a fé deixa de ser só discurso bonito e se transforma em prática viva. Uma fé que não se limita ao domingo, mas que se manifesta na segunda-feira. Uma fé que é percebida na forma como tratamos nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos vizinhos, nossos colegas. É essa fé que muda o mundo. Muitas vezes buscamos a Deus com intensidade na igreja, mas deixamos essa chama apagar assim que a rotina recomeça. O coração se aquece no culto, mas esfria nos corredores de casa. A paz que sentimos no momento de oração parece sumir quando enfrentamos os conflitos do dia a dia. Mas Deus está nos chamando para algo mais profundo, mais real, mais coerente. Ele quer que a presença dele mude a atmosfera da nossa casa, não só o ambiente do templo. Ele quer entrar na nossa rotina, nas refeições, nas decisões diárias, nos momentos de silêncio e até nas brigas que insistem em se repetir. Deus quer transformar relacionamentos, restaurar diálogos, quebrar ciclos de mágoa, curar ressentimentos antigos. Fé prática não é só ler a Bíblia, é viver o que ela ensina. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É manter a calma quando a carne quer explodir. É servir, mesmo quando ninguém reconhece. É amar, mesmo quando não há retorno. Essa fé é madura, é firme, é constante, e ela se constrói aos poucos, a partir da presença de Deus em nosso interior. Quando o Espírito Santo transforma o nosso coração, ele começa a usar a nossa vida como instrumento para transformar também o ambiente onde estamos inseridos. E isso começa em casa. Não é lá fora. Não é na plataforma. É no lar, o primeiro altar. Talvez você tenha orado pedindo que Deus faça algo no seu ministério, que te use com poder, que te leve a lugares maiores. Mas antes disso, ele quer te usar dentro da sua casa. Quer restaurar sua voz como alguém que leva paz ao ambiente familiar. Quer usar suas atitudes para revelar Cristo aos seus. Porque não existe unção mais impactante do que a que é vivida no dia a dia, no secreto,
onde os olhos humanos não veem, mas onde Deus se revela de maneira profunda. Uma casa cheia da presença de Deus se torna lugar de cura, refúgio, renovação, e essa transformação começa em você. Então, ore com sinceridade e diga: Senhor, que a Tua presença mude minha casa, que a fé que eu vivo aqui, neste momento contigo, transborde nas minhas atitudes, que eu não seja uma pessoa no templo e outra nos bastidores da vida. Faz de mim alguém que reflete o Teu amor, mesmo nas pequenas coisas, porque é assim que a fé se torna visível, quando ela deixa marcas nos lugares por onde passamos, começando pela nossa própria casa. Agora que caminhamos juntos por essa jornada de fé, entrega, cura e transformação, é impossível não sentir que algo foi tocado dentro de nós. Porque quando oramos com sinceridade, quando abrimos o coração e deixamos o Espírito Santo agir, algo sempre muda mesmo que ainda não seja visível aos nossos olhos. Deus já começou uma obra no invisível. Mas existe um segredo espiritual que muitos ainda não entenderam. A oração se torna ainda mais poderosa quando é compartilhada. Quando 2 ou mais concordam na terra, o céu se move com intensidade. E é por isso que este momento é tão especial, porque nós não estamos orando sozinhos. Estamos unidos, em uma corrente viva de fé, espalhada por todos os cantos, conectando pessoas que talvez nunca se vejam pessoalmente, mas que estão unidas por um mesmo espírito, um mesmo propósito, uma mesma esperança. A oração que você faz aqui, neste vídeo, não é apenas um desabafo. Ela é um ato profético, uma semente lançada no mundo espiritual. E quando essa semente se junta com outras tantas, plantadas por pessoas que estão aqui com você neste momento, algo grandioso acontece. O céu se abre. Milagres são liberados. Corações são restaurados. Lares são curados. Laços são refeitos. Portas são abertas. O impossível começa a se mover. Não subestime o que você está fazendo agora. Orar junto, mesmo virtualmente, tem um peso eterno. Porque Deus não está preso ao tempo ou ao espaço. Ele responde à fé. É por isso que eu te convido agora, de forma simples, mas cheia de significado. Escreva nos comentários por quem ou por qual área da sua vida você deseja interceder. Talvez você tenha vergonha, talvez ache que ninguém vai ler. Mas lembre-se, Deus lê. E mais do que isso, outras pessoas aqui também vão orar por você. E você também poderá orar por elas. Porque essa é a beleza da fé em comunidade. Ninguém caminha sozinho. Quando nos unimos, quando somamos nossas orações, nossas vozes, nossos clamores, nos tornamos uma corrente inquebrável de amor e esperança. Um movimento de luz num mundo tão escuro. E isso, meu irmão, minha irmã, é poderoso demais para ser ignorado. Se essa oração falou com você, não guarde só para si. Compartilhe. Envie este vídeo para 3 pessoas que você ama. Talvez elas estejam precisando dessa mesma palavra, dessa mesma paz, desse mesmo toque do Espírito que você acabou de receber. Clique no botão de curtir não apenas como um gesto, mas como um testemunho de que Deus falou com você. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Porque juntos estamos construindo algo eterno, uma rede viva de fé, oração e transformação. Que o Senhor te abençoe, te envolva, te renove e continue te guiando. Você faz parte de algo muito maior do que imagina. E juntos, em oração, estamos sendo instrumentos de cura, paz e amor neste mundo. Até a próxima oração. E que você continue sendo luz por onde passar.